Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje são relações Brasil e Rússia. O Brasil está recebendo uma grande delegação de empresários, membros do governo, ministros e pesquisadores que estão visitando o Brasil para estreitar as relações entre Brasil e Rússia. Tanto o Brasil conhece pouco da Rússia, quanto a Rússia conhece pouco do Brasil. O objetivo da nossa entrevista é exatamente aumentar o conhecimento do Brasil com relação à Rússia e da Rússia com relação ao Brasil, porque o conhecimento é fundamental à realização dos negócios e da cooperação internacional. O nosso entrevistado de hoje é Artem Chandrin. Ele é diretor de inovação do Ministério de Desenvolvimento Econômico da Federação Russa. Tanto a Rússia quanto o Brasil, nós nos conhecemos muito pouco. Como nós podemos aumentar o conhecimento entre os países, sendo que o conhecimento mútuo é fundamental à realização dos negócios? Conhecimento é desenvolvido a partir do relacionamento pessoal. Por isso que nós estamos aqui com essa missão. Acredito que nós vamos ter outras missões parecidas e onde a gente pessoalmente pode conhecer as pessoas, pode conhecer a cultura do país. A Embaixada Russa está situada no Brasil desde a independência do Brasil em 1822. Por que nós, nesse espaço de tempo de lá para cá, não aumentamos as relações diplomáticas e comerciais entre o Brasil e a Rússia? Acredito que a grande distância geográfica tem seu papel nisso. Qual o grau de complementariedade entre as duas economias? É difícil de identificar um grau exato, porque na mesma área, por exemplo, a área tecnológica, existem diversas áreas de interesse que possam ter exportações mútuas. Cada área tem muitos pontos que possam atender a necessidade dos dois lados. Começando pela área comercial, como é que nós poderíamos incrementar, digamos, as relações bilaterais entre os dois países? Primeiro é necessário identificar a necessidade do parceiro, verificar como nós podemos atender essa necessidade melhor do que o nosso concorrente. No campo científico e tecnológico, que cooperação seria possível já em função da sua visita ao Brasil? Nós tivemos uma visita na Fundação Dom Cabral e lá discutimos a possibilidade, em conjunto com a Escola de Negócios de lá, criar um grupo de trabalho para realizar pesquisas justamente para identificar quais são as necessidades reais do Brasil e da Rússia nessa área, para melhor já obter resultados concretos para serem apresentados e desenvolvidos pelo negócio. Nós já temos cooperações com o Brasil na área nuclear, biotecnologia. Recentemente já tem uma empresa aqui em conjunto no Brasil de biofarmacêuticos. Então, o nosso objetivo, na verdade, é fazer esses primeiros passos acelerarem. Que programas a Rússia implementa do ponto de vista da inovação, já que ele é exatamente diretor do Departamento de Inovação do Ministério de Desenvolvimento Econômico? Nós tivemos reunião com o programa SID, que propõe financiamento justamente dos programas de inovação. Essa é uma ferramenta que acelera o acompanhamento desses programas. Nós combinamos que esse programa do Brasil faça uma visita lá na Rússia para justamente dividir sua experiência, contar sobre a experiência de ser essa ferramenta que acelera o processo de desenvolvimento dos programas de inovação, para que as nossas empresas também conheçam como usar esse tipo de ferramenta. Como se dá a integração entre universidade e empresa na Federação Russa? Tem diversas áreas de integração. Primeiro, a integração quando são criados treinamentos, programas de educação, onde os representantes de negócios dão aula
nas universidades. Outra área de integração é pesquisa. O governo federal dá um apoio financeiro às empresas, a indústrias que solicitam pesquisas nas universidades. Esse financiamento é um crédito que sem retorno, ou seja, a empresa recebe, porém ela é obrigada, como resultado dessa pesquisa, vender o produto dessa pesquisa no mesmo valor depois para os clientes. O senhor avalia que há possibilidade de incrementar as relações acadêmicas entre as universidades brasileiras e as universidades russas? Sim, com certeza, vejo a oportunidade e foi colocado um objetivo bem ambicioso pelo nosso governo federal para as universidades, que até 2020, pelo menos 5 universidades entrassem na lista das 100 maiores universidades do mundo. E para isso é necessário desenvolver mais pesquisas e com certeza a relação acadêmica com outras universidades é de extrema importância. A economia russa tem abertura suficiente para atrair capitais estrangeiros para investimentos internos? Российская экономика, так же как и бразильская экономика, это очень большой рынок. A economia russa é parecida com a economia brasileira, que tem um mercado imenso da sua atuação. E recentemente foi criada uma união alfandegária entre Europa e Ásia. Outros países da região, tais como o Cazaquistão, a Armênia, estão entrando nessa união. Então, isso também possibilita e cria interesse para que os investidores do exterior façam seus investimentos na nossa economia. Quais seriam as áreas econômicas mais atrativas para investimentos externos? Aqui tem diversas áreas, já estão sendo feitos investimentos na área de alimentação, agricultura, foram feitos grandes investimentos e estão sendo feitos na área de construção de automóveis e acreditamos que tais setores como energia e petróleo e gás também serão interessantes e atraentes para os investimentos. Como que os BRICS, a cooperação entre os BRICS, poderá estimular a economia dos dois países? Antes de mais nada, é a criação do Banco BRICS, que é uma grande ferramenta e apoio a criar um banco em conjunto que possa financiar projetos de cooperação entre os países. E outro aspecto é que nós temos apoio realmente político para que relações acadêmicas, econômicas e de pesquisa sejam aprofundadas. Isso é de extrema importância, porque isso cria oportunidade de um crescimento para cada um dos países e de aprendizagem também. Ministro, uma última pergunta. Como estreitar os laços, quais os próximos passos para estreitar os laços entre Brasil e Rússia? Se falar de inovação, nós temos um grupo de trabalho que se encontra em sequência para discutir os assuntos e também nossas empresas, nossas indústrias estão criando mais missões, mais visitas estão sendo programadas. Justamente isso que aproxima os dois países, isso que aprofunda a oportunidade de conhecer melhor e aprofundar mais essas relações para estreitar os relacionamentos. Obrigado, ministro, pela sua entrevista, extremamente ilustrativa e interessante aos empresários brasileiros. Nós vamos conversar com o professor Pinotti, professor da Universidade Federal, que é o responsável exatamente por receber e acompanhar a comitiva de ministros, de empresários e de pesquisadores russos que estão visitando o Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao último bloco. O nosso tema é Relações Brasil e Rússia. E o nosso convidado é o professor Pinotti, da Universidade Federal, que foi a pessoa responsável para acompanhar a comitiva russa que visitou o Brasil exatamente há poucas semanas, né? Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. E nesse último bloco nós vamos exatamente fazer um balanço
dessa visita, dessa comitiva de 29 pessoas que visitaram o Brasil em caráter mais comercial do que propriamente diplomático. Professor, que balanço se pode fazer dessa visita da comitiva russa? Domingos, muito obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez. Prazer estar aqui de novo, né? Um grande prazer estar aqui de novo. Como você falou, realmente foi uma visita muito mais comercial e de prospecção de novos negócios e nova relação de pesquisa com a Rússia do que diplomática. Sim. Eles estavam muito interessados no desenvolvimento de tecnologias. É um assunto muito importante para eles neste momento da história da Rússia. Claro. Depois do fim da União Soviética, a retomada do mercado, a questão da inovação é tão importante quanto para nós aqui, né, professor? Exato. E depois houve uma imigração em massa, né? Logo que houve a quebra do muro, principalmente para Israel, e eles desestruturaram todo o sistema de inovação, que eles foram reconstruindo pouco a pouco. E descobriram o Brasil. Perfeito. É muito usual uma comitiva dessas de 29 pessoas a visitar um país, especialmente aqui no Brasil, ou não? Olha, é muito raro a diversidade dessa delegação. Geralmente vem 29 empresários, sim, 29 políticos, mas a diversidade que houve, eu nunca tinha visto essa delegação que foi organizada para vir. Quem teve a iniciativa de trazê-la? Foi o Ministério de Desenvolvimento Econômico, contratou uma empresa na Rússia que organizou essa vinda. Ao chegar ao Brasil, eles tiveram o apoio da delegação comercial russa, da missão comercial russa aqui. Eles estão muito fortes, tanto em Brasília, quanto no Rio e em São Paulo. E quem eram os participantes dessa comitiva? Olha, mais ou menos um terço deles era do governo, associado ao Ministério, investimentos, uma parte de empresários e investidores, e uma parte de reitores das universidades. De novo a tríplice hélice da inovação, professor? Eles vieram com a tríplice hélice aqui. Sim. Que é o que? O governo? O governo, a indústria e a universidade. E as universidades, né? Universidades. E as universidades, de que regiões eles eram? Porque a Rússia é o maior país do mundo, né? Tão continental quanto o Brasil. E de que regiões eles vieram? Olha, eles vieram de vários fusos horários. A Rússia tem 10 fusos horários. 10 fusos horários. Vieram de São Petersburgo, de Moscou. Que é mais ocidental? Que é mais ocidental. De Moscou, da região de Samara, sim, que é indo mais para o oeste, e da Sibéria, da região de Tomsk. Perfeito, né? E as universidades eram representativas? Sim, a melhor universidade em São Petersburgo, duas universidades muito importantes de Moscou, as duas principais universidades de Samara e a Universidade Médica de Tomsk. As especialidades eram diversas também? Né? Diversas. O foco dessa visita foi aeroespacial, sim, e área de saúde. Sim. Foi as principais, o tempero principal. Perfeito. E aqui no Brasil, quais foram os estados visitados? Foi concentrado no Sudeste, né? São Paulo, BH, Rio de Janeiro. Sim. Houve uma visita do diretor Chadrin a Brasília, com o ministro Mauro Borges. Eu acompanhei essa visita. Acompanhou essa visita. Acompanhei essa visita. E também visitou certamente a Embaixada Russa, ou não? Não. Existe a parte diplomática, que cuida da Embaixada Russa, sim, e quem cuida das ações comerciais, que está ligado ao Ministério de Desenvolvimento Econômico, é a missão comercial da Rússia. Perfeito. E aí sim, foi acompanhado por eles. Perfeito. E em São Paulo, quais as instituições que foram visitadas? Nós começamos em São Paulo com a visita do Hospital Albert Einstein. Fomos recebidos pelo presidente, o Cláudio Lotenberg. Foi muito interessante essa visita para eles. Sim. Depois nós visitamos a USP. Sim, a maior universidade do país. A Escola Politécnica da USP. Sim. Depois visitamos o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e a Fiesp. A Fiesp. Comando da indústria do Brasil. Comando da indústria do Brasil. Então, eles tiveram essa... E aqui em Minas, quais as instituições visitadas? Minas Gerais, nós recebemos... foi recebido pela Fundação Dom Cabral,
né? Onde houve a sua brilhante participação. Modesta, professor. Depois houve a visita à FIENG, nome dele é diferente, né? Ao FMG. Sim. E ao governo de Minas. O vice-governador, o governador em exercício nos recebeu. Perfeito. E vários secretários. Foi muito interessante essa visita. Quais as impressões que a delegação russa tem levado do Brasil? Eles ficaram impressionados. É engraçado, Domingos, quando alguém olha a gente de fora, tem uma visão diferente. Eles acharam que existe uma integração muito forte, um alinhamento muito forte entre a universidade, a indústria e o próprio governo. Claro. Que visitaram todos juntos. Visitaram todos juntos, mas eles observaram que isso é diferente na Rússia. Aqui a gente está mais alinhado. Claro. E ficaram impressionados como isso é muito forte em Minas Gerais. Perfeito. Foi em Minas Gerais, em São Paulo existem essas ações. A Fiesp é muito mais organizada, né? Muito maior, né? Muito maior. Mas as ações de organização são muito mais consolidadas em Minas Gerais. Perfeito. É interessante esse diálogo, né? Nós podíamos trazer esse diálogo, digamos, estreitá-los muito mais nessa articulação. Exato. Uma vez que nós já estamos conectados... Claro, que tem abertura, tem diálogo, tem aproximação, podemos reforçar, avançar. Estamos no caminho. E isso é uma coisa importante, que estamos no caminho. Não devemos desanimar. Estamos certos. Daqui eles foram para o Rio de Janeiro. Fomos para o Rio de Janeiro, ficaram um dia só no Rio. E visitaram que instituições? Foi muito importante eu visitar lá a Academia Brasileira de Ciências. E nessa Academia Brasileira de Ciências, reuniu-se o BNDES, reuniu-se o Inmetro, a FAPERJ e o governo do Rio de Janeiro. Então, de manhã, foi uma reunião na academia, à tarde, visitaram o Parque Tecnológico da UFRJ. O mais desenvolvido do país, no centro da Petrobras. Fizeram um pouco de turismo também no Rio de Janeiro ou não? No sábado eles. Aí no sábado ficou livre para eles conhecerem o Rio e ficarem encantados, claro, obviamente. Certamente, né? Certamente. Teve alguma crítica que deu para perceber, digamos, da comitiva com relação, digamos, eventualmente à nossa infraestrutura aqui no Brasil? Sim, eles reclamaram muito da nossa internet. Muito lenta. Os locais, muitos locais não tinha internet, apesar de dar o password, eles não conseguiam conectar. Então isso causou às vezes Sim, mas é bom registrar isso, porque isso tem sido objeto da reclamação dos usuários brasileiros, né? E nós precisamos exatamente desenvolver essa infraestrutura de comunicação. É vital, sem o que nós não retomamos o crescimento da economia. Exato. Então, essa é uma questão estratégica e que o novo governo que vai tomar posse agora no próximo ano tem que exatamente tentar resolver, né? E que resultados nós podemos medir exatamente do ponto de vista do campo comercial? Alguma iniciativa digna de nota, professor? Sim, são várias. Em Minas Gerais, a região de Samara, que é uma região onde concentra a indústria aeroespacial e automobilística, assinou com a FIENG um protocolo de intenções de troca de visitas. Então, eles estão organizando agora uma visita de empresários mais focada da região de Samara, aqui em Minas Gerais, que eles identificaram como um parceiro importante. Claro. Eles estão negociando com a Fiesp também, na área de aeroespacial. E algumas universidades a gente já começou um protocolo com Tomsk, aqui no UFMG, e com São Petersburgo. Então, sim. Na sua avaliação, pode ser como desdobramento pensar em investimentos recíprocos de brasileiros que investem na Rússia, na Federação Russa, e de russos que investem no Brasil? Olha, uma coisa interessante, depois dessa visita, o Artyom Shadrin, ele comunicou a pessoa responsável pelo banco do BRICS. Sim. E estamos discutindo um assento do Brasil na área de saúde,
investimentos já, Sim. sob a égide do Banco do BRICS. Então, Sim. nós já estamos organizando este movimento, porque eles identificaram que no Brasil há muita possibilidade desses investimentos. Então, eles vão colocar a parte da Rússia neste... E a indústria farmacêutica russa é muito desenvolvida, que aí você também poderia ter um campo enorme. Assim, a medicina deles é um pouco diferente da ocidental. Sim. Já tem uma fábrica da Rússia implantada aqui no Brasil, e eles gostariam de ampliar essa possibilidade. O Brasil já foi parceiro comercial da Rússia, num tempo atrás, com insulina. E agora tem intenção de voltar. Como nós estamos chegando, infelizmente, no final do programa, que desdobramentos nós podemos pensar ainda dessa visita, professor? Olha, haverá uma próxima visita deles agora em maio, de 10 a 12 de maio, dentro do workshop Innovation and Clusters, Sim. que você já está devidamente convidado. Será um prazer. Faremos várias entrevistas aqui no programa. Sim, podemos organizar, onde virão pessoas de outros países também, inclusive da Rússia, Sim. com uma delegação mais focada. E eles vão trazer algumas startups para se misturar com as nossas. E foi oferecido a ida de startups do Brasil ano que vem, em outubro, no Open Innovation Forum deles. Eles abriram vaga grátis para algumas startups que serão selecionadas durante o workshop. Perfeito. Professor, queria agradecer a sua presença aqui, a complementação dessa nossa entrevista, parabenizá-lo pela iniciativa de ter acompanhado a delegação russa, e a aproximação com a Rússia abre espaços para crescimento propriamente do Brasil, no momento onde a Federação Russa se sente bastante fragilizada, um pouco isolada em termos do mundo, e o Brasil e a Rússia pode ser um campo fundamental exatamente de cooperação mútua e de próprio crescimento. E a você, telespectador que nos acompanhou sempre, nos prestigiando durante todo o ano, um feliz ano novo, e estaremos juntos novamente em 2015. Muito obrigado e até o ano que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.